Bom dia a todos. Vamos iniciar agora a sexta rodada do evento E-Social Responde. Nesta linha, nesta sala, neste momento, nós faremos a apresentação para os clientes da linha DataSul. Tá? Se a gente tiver algum cliente Proteus ou RM na sala, eu peço para que voltem no link de inscrição. A linha RM fará a apresentação amanhã. Aliás, hoje à tarde, e Proteus fará a apresentação amanhã, tá bom? Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos na TOTUS. O time da consultoria é focado em apoios internos ao time de atendimento e desenvolvimento, né? Principalmente nas questões no que tange a legislação. Hoje nós faremos um evento Responde, essa é a sexta rodada desse ano de 2019. Tá? 2019. Nós temos como tema aqui o E-Social e o evento ele é dividido em duas partes, tá? Na primeira eu faço um item de legislação, explicando como que está a questão do E-Social. Na segunda, o pessoal da linha de produto da DataSul vai apresentar as novidades do produto e tudo o que vocês precisam saber para as novas fases. As dúvidas, elas podem ser postuladas já na ferramenta desde agora. Então, nós temos um pessoal que vai estar nos apoiando durante o evento e as questões que sejam específicas de legislação e governo, assim que eu terminar a minha parte, eu começo a fazer a resposta no chat, tá bom? Uma questão importante é que a gente não abre os microfones de vocês. Então, todas as dúvidas, aproveitem a oportunidade e coloquem no chat para que a gente possa acompanhá-los e termos uma melhor evolução. E aí vamos falar um pouquinho do E-Social, né? Em termos gerais, essa é a estrutura atual do E-Social, onde nós temos uma parte dos dados sendo enviado pelo E-Social, no que tange a parte trabalhista, e outra parte sendo enviada pelo REINF, em todos os itens relacionados à retenção, à contribuição previdenciária, notas fiscais, a tudo que complementa a parte de arrecadação previdenciária, que não tenha relação com o trabalho. Tá? Hoje os dois ambientes comunicam com o ambiente do governo e juntos integram dados na DCTF Web e as empresas já emitem a DARF, que é o documento que substituiu a guia previdenciária das empresas do primeiro e segundo grupo. Essa última parte no final à esquerda, que é a GRFGTS, para quem tem acompanhado bastante o projeto, com certeza, já percebeu que nós não entramos ainda em vigor com o recolhimento do Fundo de Garantia via E-Social. Isso está previsto para 2020 e com a mudança e saída da estrutura da caixa do projeto, isso passou a ser administrado pela Secretaria da Inspeção do Trabalho. Então, isso tudo agora está na mão da Inspeção do Trabalho. Esta é a atual composição do comitê gestor, ela foi instituída pela portaria 300, que foi liberada em junho, e nós temos aí, destacada em negrito, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, porque ela ficou intitulada como organizadora e detentora de informações. Então, todas as publicações, oficializações são feitas e liberadas após a Secretaria do Trabalho fazer a seu aval. Em segundo, nós temos a Receita Federal, que continua integrando. Na sequência, a Secretaria da Produtividade e Emprego, Secretaria da Desburocratização. Essas duas são duas novas secretarias instituídas no Comitê Gestor do E-Social esse ano de 2019. Por fim, o Instituto Nacional do Seguro Social. Vocês devem ter acompanhado na mídia, saíram bastantes reportagens falando sobre essa quebra de estrutura do comitê gestor. A Receita Federal já anunciou por diversas vezes que não faz mais parte do projeto E-Social. Isso deu um barulho muito grande dos últimos meses para cá, desde agosto para cá, existe uma estrutura sendo redefinida dentro do projeto E-Social. Muito em breve, essa portaria 300 será reeditada, será feito um lançamento, sem a participação da Receita Federal no comitê gestor do E-Social. Isso é uma decisão e uma saída muito importante que vai trazer muitos reflexos para tudo que a gente vem trabalhando dentro do E-Social. Em termos geral, como que vai ficar o layout? Tá? Então, nós temos uma redução de escopo,
feita em 2 fases. A primeira fase, liberada agora em 2019, então, no ambiente de produção restrito, já está liberada a nota técnica 15 de 2019. Essa nota técnica traz o que se chama de primeira fase da simplificação. Essa primeira fase da simplificação simplesmente desobrigou campos, regras e algumas informações. Mas nesse primeiro momento, o governo vai continuar recebendo. Então, eu não sou mais obrigada a enviar. Mas se eu quiser continuar enviando, eu posso, sem prejuízo nenhum para o empregador. Quando nós estivermos falando de evolução realmente, e aí vamos para o segundo item, no primeiro trimestre de 2020, aí nós teremos um novo e-social. É muito provável que nós tenhamos uma mudança de nome do projeto e ele deixe de chamar e-social, ainda não temos definido um novo nome. Tá? Mas acostumem-se com a ideia de que provavelmente teremos um nome novo para este projeto. Neste primeiro trimestre, aí sim nós teremos uma alteração substancial nessas entregas. Nós teremos redução de fato de eventos. Então, tabelas vão deixar de existir, eventos deixam de ser aceitos pelo governo. Também teremos, por parte do governo, um período de transição, onde serão aceitos 2 tipos de layout, assim como ocorreu nesse ano de 2019, quando mudamos o layout da 2402 para 25, tá bom? Temos uma mudança de governança e posicionamento da Receita Federal, isso é algo mais grave, tá? Porque quando a gente fala que a Receita Federal saiu do projeto, nós temos um grande problema aqui. Temos previsto para 2020 a implantação do novo fundo de garantia, tá? E nós teremos de fato a substituição da CEFIP em 2020 e teremos a implantação de eventos de SST. Nós já fizemos também aqui na TOTOS alguns webinars para falar de eventos de SST, mas como vocês devem estar acompanhando, estão ocorrendo simplificações nas normas regulamentadoras do trabalho. Se as NRs alteram, consequentemente, teremos alterações nos SST também, tá? E aí, mais para frente, faremos outros webinars, iremos pontuar aos clientes o que vem acontecendo, assim como estamos fazendo agora. E temos também uma necessidade eminente de trabalho conjunto entre Secretaria do Trabalho e Receita Federal. Tá? Isso também já está oficializado e já é fato que precisa e tem que ocorrer. Com a saída da Receita Federal do projeto do e-social, nós tivemos algumas reviravoltas. Então, se vocês entrarem no site do SPED, até mesmo no site do e-social, no site do portal do e-social tem uma nota falando que a Receita Federal só vai se pronunciar através do sítio do SPED, não mais pelo portal do e-social. E aí, quando nós tivemos essa reviravolta no projeto, o que aconteceu? Nós tínhamos a MP 881, que é a MP da Liberdade Econômica, hoje já convertida em lei, mas um dos trechos da MP trazia a extinção do e-social. E aí, neste momento, juntou-se o útil ao agradável, para o que diz respeito à análise da Receita, né? Como eles deixaram de ser detentor de poderes dentro do comitê gestor e existia uma possibilidade de extinção do e-social, a Receita veio a público e se posicionou falando que não pertencia mais e não olharia mais nada para o e-social. Tá? E para garantir a arrecadação previdenciária, a Receita passou naquele momento, no dia 1/8, liberou uma minuta do REINF. Essa minuta 3.0 do REINF fazia uma duplicação na íntegra de todos os dados de folha dentro do REINF. E aí o contribuinte teria que fazer a entrega em 2 lugares. Nós tivemos uma reunião, a TOTOS participou junto com as empresas piloto, esse posicionamento com essa minuta foi altamente refutado, a Receita não conseguiu fazer uma apresentação do que ela estava querendo trazer em vias. Houve posicionamento sendo encaminhado para diversas instâncias, chegando na Casa Civil, chegando ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Tivemos diversos posicionamentos, diversas articulações, tá? E aí no dia 8/8 foi divulgada uma nota conjunta. Esta nota conjunta, ela é assinada pela Secretaria da Previdência e Trabalho, assinada pela Receita Federal
e pela Secretaria Especial de Desburocratização. Tá? Essa nota conjunta número 1 traz como principal objetivo um ambiente compartilhado para que a Receita faça uso dos dados que são enviados hoje pelo E-Social. Tá? E tudo vinha caminhando bem até que no dia 28/8 a Receita foi lá e publicou uma outra minuta, minuta 2.1. Tá? Na sequência aqui, antes de publicar a minuta 2.1, foi retirada a minuta 3.0 do site. Quando veio a publicação da minuta 2.1, ainda leva dados de folha de forma sintética. Então, a 3.0 trazia tudo analítica e a 2.1 traz sintética. No dia 14/10, agora, a Receita Federal foi e cancelou a versão 2.0 do REINF. Note que a versão 2.0 não tem nada a ver com as 2 minutas que eu comentei anteriormente. Tá? A minuta 2.0 do REINF o layout 2.0 era um layout oficial e já publicado com divulgação prevista para entrada em produção em janeiro de 2020. Neste layout, nesta versão 2.0 do REINF, contemplava o que a gente chama de bloco 40, que é a ampliação de dados, além do INSS, serão arrecadados pela DCTF Web o imposto de renda, PIS, COFINS e CSLL. Tá? Então, o layout 2.0 do REINF trazia o bloco 40, levando todas essas informações. Então, devido a esse problema e esse cenário complexo que foi instituído, a Receita achou por bem cancelar a versão 2.0, a minuta 3.0 foi retirada do site e oficialmente ainda está ativa a minuta 2.1. Tá? A proposta da Receita Federal para captação de dados envolve ampliação de três ambientes. Então, todos os dados previdenciários seriam enviados também no REINF, isso vai de acordo com as 2 minutas, a minuta 3.0 e a 2.1. Dados de folha seriam enviados no ambiente compartilhado e dados trabalhistas num ambiente exclusivo da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Notem que nós passamos a falar agora de 3 ambientes, de três envios distintos, e isso é algo que não está de forma alguma sendo aceito por ninguém. Tá? Então, nós temos uma briga muito grande lá dentro, entre as casas, entre as secretarias, entre federações, confederações, empresas pilotos, todos se posicionando contrário a essa proposta da Receita. Tá? A gente já teve reuniões com a Receita, e nessas reuniões a gente escutou da Receita que nós, como softwares, deveríamos ter um botão, ao invés de disparar para o E-Social, disparar para o REINF, como se fosse algo simples, né? E de forma muito clara, a gente deixou transparente que não faremos isso de jeito nenhum. Se a Receita deseja receber dados no ambiente do REINF, precisa ficar claro aos nossos clientes que a Receita está ampliando os ambientes de utilização. Se forem levados dados do E-Social para o REINF, nós também faremos essa movimentação nos módulos que atendem essas obrigações. O que for de REINF será entregue pelo REINF. Tá? A TOTUS jamais fará uma entrega camuflada, como se fosse para o E-Social remetendo ao ambiente do REINF. Tá? Isso é algo que vai contra as nossas diretrizes na TOTUS, e a transparência com o nosso cliente é o que a gente mais preza. Tá? Então, é importante que vocês entendam, sim, que as áreas fiscal, financeira e RH precisam se aproximar. Existe aí uma possibilidade de dados de folha serem tramitados no REINF, e a gente vem lutando bastante para que isso não ocorra. Tá? Quando foi publicada a nota conjunta 1, no item 5 desta nota conjunta, ela fala: as obrigações comuns decorrentes da folha de pagamento, com repercussões trabalhistas, previdenciárias, tributárias, inclusive relativas aos órgãos públicos, continuarão a serem transmitidos para o Ambiente Único Nacional. E aí o destaque em negrito é meu. Continuarão é no sentido de deve continuar algo que existe. Hoje o que existe é folha via E-Social. E Ambiente Único Nacional para o governo hoje é E-Social.
Se quiserem dar um nome diferente, trazer de uma forma diferente, ok, mas não duplicar. Isso é o que nós estamos batalhando bastante para que não ocorra, tá bom? Quando foi publicada essa nota, a gente tinha certeza que estava tudo resolvido e, para nossa surpresa, um dos argumentos da Receita é que em nenhum momento fala de continuidade do e-social. A palavra e-social, de fato, não aparece na nota. Tá? Mas quando a gente fala de uma interpretação de texto realmente, continuarão é continuidade de algo que já existe. Então, é em cima disso que nós estamos batendo bastante. Essa daqui é a proposta que foi apresentada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Tá? Essa é a proposta que nós também entendemos ser a mais coerente e correta. A empresa faz um único envio para um único ambiente, que hoje se chama e-social e pode chamar o que eles quiserem. Tá? E a partir deste único envio, o governo vai lá dentro distribuir os dados que são de folha para que a Receita faça uso deles. Este foi o princípio do e-social lá em 2009, quando a gente começou a falar deste projeto. Era um projeto capitaneado pela Receita, debatido e discutido bastante por eles, e que hoje a Receita, infelizmente, está fora do projeto. Tá? De qualquer forma, este daqui é o que nós estamos batendo muito forte para que fique como um cenário ideal, com o nome que quiserem chamar. Se não for e-social, que seja folha de pagamento, que seja o nome que quiserem dar. Mas que o contribuinte tenha que fazer um único envio. E o governo se vire lá dentro e separe os dados que são de folha para uso e consumo da Receita. Tá? É muito provável que isso daqui perpetue e encaminhe. Das últimas articulações e debates que nós tivemos, isso daqui estava mais consolidado, mas até que saia oficialmente um ato normativo, uma nota conjunta, uma instrução, qualquer documento oficial, a gente ainda não tem essa garantia. Então, a ideia da TOTUS e o nosso posicionamento nesse momento é: faremos o que o governo determinar, porque como software somos obrigados a entregar a vocês um pacote que cumpra a legislação. Mas pleiteamos também para que este cenário seja feito da melhor forma, para que se dê uma continuidade e que nós tenhamos, sim, um único envio para o governo e o governo se vire lá para fazer as distribuições que necessário for. Falando de cronograma, este cronograma ainda não mudou. Então, se vocês olharem, SST ainda está como janeiro, isso não vai acontecer, tá bom? Entrada de órgãos públicos, que é o quarto grupo, ainda está como janeiro, isso também não irá acontecer. Nós teremos em breve, a gente entende que agora, entre final de outubro e início de novembro, teremos a publicação de uma nova nota conjunta. Essa nota nova conjunta deve trazer o layout, tá? E aí eu vou voltar aqui só para explicar uma coisa. Quando a gente enviar dados pelo e-social, a Receita vai colocar também no REINF dados de folha. E a nossa última conversa com a Receita foi: os dados do REINF vão ter uma tag e o contribuinte vai poder indicar se já enviou pelo e-social para que a Receita faça a busca da informação. Se não mandou pelo e-social, vai ter que declarar no REINF. Tá? Então, vai ser de fato layouts de folha sendo transmitidos para o REINF. Isso é importante que vocês entendam a gravidade. Com relação ao layout, teremos alteração, SST não vai entrar em janeiro, fiquem tranquilos, tá? Está muito próximo de sair uma publicação e essas datas serão modificadas, tá? Mas hoje, oficialmente, este é o cronograma posto pelo governo. E aí vamos falar um pouquinho do que vem acontecendo na mídia, o que está sendo divulgado no portal do e-social e tudo que vem acontecendo, tá bom? Em termos de modernização do e-social, tá? Isso foi startado lá atrás, teve a MP da Liberdade, teve audiências públicas, teve manifestações, teve diversas ocorrências no projeto, que agora está estável, não entrou para o terceiro grupo a parte de folha, mas para as empresas do primeiro e segundo grupo está tudo funcionando. Tá? Então, foi definido pelo governo uma modernização e ela irá ocorrer. Ela foi dividida em duas etapas, como eu comentei para vocês. A primeira já entra agora no mês 11, tá? E o pessoal da DataSul vai mostrar o que nós estamos entregando na linha de produto DataSul para contemplar esta simplificação. A segunda etapa vai trazer um novo layout. Este novo layout, nós teremos uma mudança substancial no projeto.
vão ser eliminados campos, eventos, regras. A empresa vai ter uma simplificação na sua forma de entrega e alguns controles serão eliminados. Aqui nós entendemos que nós temos um prejuízo. Muita parte de controles do RH se consolidaram com o e-social, né? Então, hoje a gente tem uma entrega melhor devido aos controles que estavam amarrados e eles serão, agora, de uma certa forma, liberados. Tá? Então, atenção. Atenção aos nossos clientes, porque cabe a eles definirem se eles vão realmente continuar com todo esse ganho que o e-social já trouxe ou se vão abrir mão. Isso é uma definição de processos, não estou falando de produtos. Com relação ao novo e-social, tá? Então, existem algumas premissas que foram oficialmente divulgadas pelo governo em manter o que é de fato necessário. Esta é uma briga entre receita e trabalho, tá? Então, ficaria no e-social o mínimo necessário para que a receita continuasse. De qualquer forma, a receita saiu, então a gente entende que algumas coisas serão passíveis de mudanças também. O banco de dados do CNIS hoje é alimentado pelo e-social, então ele precisa manter íntegro. Existe um projeto de substituição pela pasta do trabalho com 15 obrigações sendo substituídas pelo e-social, e no momento que nós tenhamos uma flexibilização tão grande, a gente corre o risco de não simplificar nada e não substituir nada. Tá? Então, o que já existir na base do governo vai deixar de ser obrigatório o envio através do e-social. O processo de simplificação ele vai se dar dentro do primeiro trimestre de 2020 para todas as empresas já obrigadas ao e-social. Então, nós não teremos uma simplificação faseada. A simplificação já está ativa em cima de quem já entrega o e-social. Vai entrar ao mesmo tempo para todo mundo. E aí, uma das garantias que o governo tem falado bastante é preservar os investimentos, preservar os sistemas que já foram desenvolvidos, não só por nós, como fornecedores de software, mas pelo próprio governo. O governo paga para a Serpro a cada novo layout, a cada nova implementação. Ele também tem sistema desenvolvido por parte dele. Tá? E existe todo um investimento feito por todos os contribuintes, né? Em termos de certificado digital, em termos de TI, de infraestrutura, de rede, de banco de dados, tudo isso precisa ser muito, muito claro, utilizado no que for ficar. Então, nós temos que ter uma garantia de investimento que já foram realizados para que nada disso se perca e se construa do zero um novo projeto. Algumas coisas importantes. Tudo que vier daqui para frente, em termos de simplificação do governo, vão estar atrelado aos apps já existentes. Um deles, muito forte, é o GovBR, é uma plataforma onde está atrelado o Cidadão BR, e através dele nós teremos todas as unificações. O Meu INSS é uma central de serviços do INSS já ativa, disponível, onde o contribuinte pode fazer agendamentos direto com o INSS e ele já vincula o Cidadão BR. A CTPS digital ela já existia, ela não foi lançada agora. O que aconteceu agora foi a oficialização da CTPS digital, substituindo o documento físico. Tá? A CTPS já existia, também está atrelada ao Cidadão BR. Fundo de garantia, todos devem ter aqui um celular que acesse e consulta o fundo de garantia de cada cidadão. Esse hoje é a única coisa administrada pela Caixa Econômica, é o fundo de garantia, e inclusive isso é muito provável que saia da Caixa. Tá? Toda a administração está na curadoria do fundo de garantia, hoje dentro da pasta da Secretaria do Trabalho. Então, quem está hoje responsável por arrecadar, gerir, fiscalizar e controlar é a Secretaria do Trabalho. A Caixa hoje é simplesmente uma instituição bancária que administra as contas. Qualquer instituição bancária seria capaz de fazer isso. Tá? Então, existe também na Câmara e no Senado uma proposta para que essa administração saia das mãos da Caixa Econômica. Tá? Isso talvez demore muito mais, tá bom? Mas é importante que vocês tenham ciência. Falando em simplificações, tá? Então, nós temos, eles já deveriam ter publicado até 30/9
Então, nós já estamos atrasados, hoje é dia 23/10, e oficialmente dessa lista de 15 obrigações, apenas 4 já estão oficializadas a sua simplificação ou substituição. CAGED, RAIS, CTPS e GPS. São essas únicas 4. Dessa lista inteira que está na tela, todas até o final de novembro precisam possuir uma data. E aqui temos itens que são da pasta do trabalho e temos itens também que são da pasta da Secretaria da Receita Federal. Tá? A GFIP, de uma forma geral, ela vai ser substituída no que tange ao FGTS pelo trabalho. A partir de janeiro, a gente já tem marcado reuniões para entender o que é o novo FGTS digital e muito provavelmente a partir de janeiro já sai uma publicação. CAGED e RAIS já foram publicados. Livro de registro de empregados, ele será publicado ainda em outubro, a sua substituição pelo e-social. Comunicação acidente de trabalho, PPP, estão atrelados diretamente à SST. Serão substituídos pelas entregas que serão enviadas pelo e-social a partir de julho. Tá? Comunicado de dispensa também, assim que a gente tiver a substituição e entrega via e-social de um evento 2299 de um desligamento, eu não preciso mais comunicar. Aquilo ali já vai ser oficial. DIRF, DCTF e GPS, além do MANAD, é óbvio, estão na mão da Receita Federal. Então, a substituição dessas cabe à publicação da Receita ser divulgada. A DIRF nós teremos para o ano calendário 2019 e para o ano calendário 2020 também. Tá? Então, é algo que a Receita está batendo muito forte no grupo da REINF para que entre o bloco 40 para substituir a DIRF. Da mesma forma, ela precisa fazer uso das informações de folha para substituir a DIRF também. DCTF é da Receita. Quadro de horário do trabalho, a gente também é da pasta da Secretaria de Inspeção do Trabalho, a substituição dele, assim como folha de pagamento. GRF, que é a guia de recolhimento do Fundo de Garantia, vai ser substituída no mesmo momento que a GFIP for publicada. E a GPS, para as empresas do primeiro e segundo grupo, já estão substituídas pela DARF numerada, tá? Que substituiu a guia de fato, e emitidas hoje pela DCTF Web. Então, continuando a nossa questão de simplificação, CTPS, RAIS e CAGED, todas já estão oficialmente via e-social. O que muda de fato? Tá? No que nós falarmos de CTPS digital, eram aplicativos já existentes, que agora tornou-se oficial a substituição. Então, o empregador precisa enviar os dados pelo e-social. Então, tudo que nós enviarmos pelo e-social vai alimentar o registro do funcionário na CTPS digital. Uma admissão, umas férias, um afastamento, uma alteração de salário, um desligamento, são todos eventos já previstos pelo e-social e já estão refletindo a CTPS digital. A substituição será plena, tá? Então não existe a empresa que não vai substituir. Se ela está obrigada ao e-social, ela já não precisa mais preencher a CTPS física. O prazo de envio das obrigações precisam ser cumpridos e após o envio de uma admissão, ele está demorando hoje 48 horas para refletir no aplicativo. As correções da empresa poderão ser feitas a qualquer momento. Uma observação, a CTPS digital ela não está trazendo dados apenas do e-social, ela está trazendo dados do CNIS. Então, desde 1988, nós temos dados hoje no aplicativo da CTPS digital. A empresa consegue corrigir os dados do e-social. Dados passados, a empresa não tem condições de corrigir, tá? O PIS, que é um número gerado pela Caixa, já não é mais necessário num processo de admissão. A Caixa também já não utiliza o PIS para o controle de fundo de garantia. Mudanças para o empregado. Tá? Num processo de uma admissão e uma recolocação no mercado, ele só precisa do CPF, ele não precisa mais se preocupar em levar uma CTPS. Inclusive, os primeiros empregos, então, aquelas pessoas que estão começando no mercado do trabalho agora e que não têm um documento físico, ela já não consegue mais emitir.
Ministério do Trabalho já não está emitindo CTPS física, tá? Já está bloqueado. O que você tiver de CTPS física, é óbvio que nós precisamos guardar, isso é um documento. Tá? Ele foi válido até o ano de 2019, todos os registros anteriores constam como um documento oficial. Número da carteira de trabalho. Daqui para frente não teremos um número de trabalho da carteira, ele será o número do CPF. Quem já tem a carteira de trabalho permanece com esse número lá. Quem não tem, não terá. Tá? Daqui para frente será apenas o CPF. Nós estamos falando de um documento digital, então ele só é possível de ser consultado através de um smartphone. E o empregado poderá consultar também através de um computador, de um PC. Então, aquelas empresas que estão em regiões afastadas, onde tem dentro do seu quadro de funcionários pessoas que não têm acesso a um item digital, vai passar a ser recomendado, isso não é uma obrigação, mas sim uma recomendação para que a empresa disponibilize um totem e a pessoa consiga fazer o acesso. Falando de substituição, RAIS, a partir do ano base 2019, declaração feita em 2020, já não entrega mais RAIS às empresas do primeiro e segundo grupo. As empresas que já tenham obrigação de enviar a remuneração, se eu já tive que mandar a folha, essa remuneração constou no e-social e ela é a sua declaração da RAIS, que passou a ser mensal. Admissões e desligamentos a partir de 1º de janeiro de 2020, oficialmente apenas via e-social. Não é mais obrigatória a entrega do CAGED a partir de janeiro. E aí temos algumas exceções. Órgãos públicos e entidades internacionais que compõem hoje o 4º grupo continuam sendo obrigados, tanto ao CAGED quanto à RAIS. Utilização do CAGED e RAIS ficará restrita à prestação de informação de quem ainda não esteja obrigado ao e-social, tá? E os empregadores obrigados que não prestaram as informações de admissão, de alteração de salário, eles precisam se atentar e fazer o quanto antes esse envio ao e-social, tá? E aí uma coisa que é extremamente importante, a empresa foi substituído RAIS e CAGED pelo e-social. A empresa não tem uma opção de continuar com RAIS e CAGED, tá? A partir da publicação da portaria 1127, que saiu agora, né? Nós não temos mais como enviar RAIS e CAGED se somos obrigados ao e-social. Então, essas entregas, elas serão feitas exclusivamente para o e-social. A partir de agora, a gente vai começar a ver, na prática, multas do e-social. Mas não são do e-social, é pela empresa não ter enviado a RAIS, por não ter feito o CAGED. Então, as substituições dentro do e-social vão refletir agora uma mudança de cenário nesse sentido. Se a RAIS de 2019, que seria entregue em março, não será entregue, esse empregador precisa garantir que toda a sua movimentação do ano base 2019 esteja no e-social, tá? Para que ele não tenha nenhuma penalidade e nenhum problema com o governo. Espaço fiscal. Dentro da TOTUS, nós temos acessados através do totus.com um item específico para o cliente, que se chama espaço fiscal. Através do espaço fiscal, o cliente faz uma inscrição e nessa inscrição ele começa a receber notícias de alterações de legislação. Então, o meu time da consultoria de segmentos faz a monitoria de tudo o que acontece e através do espaço fiscal nós comunicamos ao cliente as alterações, as modificações. Quando saiu a questão da CTPS digital, a sua substituição foi publicada. Quando saiu a implementação imediata de CAGED e RAIS, inclusive liberações de pacotes constam na nossa notícia. Então, o que a gente gostaria de refrisar aqui no Responde? Aos clientes que ainda não se inscreveram no espaço fiscal, entrem totus.com, clica lá no Já é Cliente e inscreva-se para receber as nossas news. Quem já se inscreveu e não vem recebendo, coloca para a gente aqui no chat que nós iremos verificar, tá bom?
Pelo menos uma vez por mês vocês irão receber uma news contendo as principais informações que devem ser acompanhadas por vocês. Essas são as novidades, as notícias ficam vinculadas sempre no espaço. É possível que o cliente faça a compatibilização, consiga compartilhar esses dados também através das suas mídias sociais. Uma notícia muito relevante e de muito orgulho para a TOTUS, nós participamos, né, da premiação do Top of Mind de RH. Essa foi a 22ª edição e a TOTUS saiu como premiada, como um dos destaques de RH, como software mais utilizado na parte de recursos humanos. Este webinar, ele está sendo gravado, tá? A gravação fica disponível para vocês daqui a uns 10, 15 dias, mais ou menos. E nós temos no mesmo lugar onde vocês consultam as gravações, fica também disponível a agenda de inscrições para os próximos eventos, tá bom? O que nós temos programados? Nós temos o webinar Dia Social para dezembro. A gente entende que em novembro ainda não teremos novidades substanciais para falarmos, vai estar ainda toda essa definição que eu expliquei um pouco para vocês hoje, mas nós temos também eventos presenciais que estão ocorrendo. Ontem nós tivemos em São Paulo a divulgação das novidades do RH, as nossas releases e as nossas soluções com tudo que nós temos de melhoria. Nas nossas páginas também, da página de eventos da TOTUS, ficam divulgados. Nós teremos previsão de refazer esse evento que foi feito ontem em São Paulo. Ele será levado para Joinville e BH também. E teremos agora, em novembro, a quarta edição do Momento Fiscal. Este evento é um evento promovido pela consultoria de segmentos, ele é gratuito, as inscrições já estão abertas e a ideia é que nós vamos apresentar para os nossos clientes o que vai acontecer em 2020. Então, quais são os itens trabalhistas, tributários, o que vem pela frente? Quais são as novidades que o governo está apresentando? Nós temos aí reforma trabalhista, previdenciária, reforma tributária. Nós temos talvez um bloco K sendo extinto, nós temos melhorias de E-Social no que tange simplificação. Existem diversos projetos do governo sendo trabalhados e a TOTUS reserva no mês de novembro uma data, que é o dia 27/11, para explicar para os nossos clientes o que vai acontecer no próximo ano. Este é um evento presencial, ocorre aqui na Matriz e ele é gratuito. Tá? As inscrições são online e muito provavelmente próximo do evento a gente abra para quem está fora de São Paulo poder participar também via web. Tá? O que eu tinha para falar em termos de conceito e de legislação era isso. Eu vou pedir um momento para vocês, vai ficar no mudo a apresentação e nós vamos trocar. A Gabriela agora vai falar um pouquinho sobre a linha de produto da Tassu. Uma coisa que eu esqueci de avisar, já está na ferramenta, na parte de documentos, a apresentação que eu fiz para vocês, ela já está em PDF disponível. A Gabi vai começar a apresentar a DataSul e na sequência eu também vou colocar um material da Gabi para que vocês consigam baixar o PDF, tá bom? Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar agora a demonstração do que foi feito no produto da linha DataSul. Os objetivos: demonstrar a parametrização para uso da NT15 2019 no produto DataSul HCM e informar a respeito da liberação dos programas e documentação da implementação. Então, nós vamos ver a respeito da nota técnica, da nota orientativa, parametrizações nos sistemas, reflexos nos cadastros, geração de XMLs, pré-requisitos e liberação de programas. A nota técnica 15 de 2019, ela tem como objetivo implantar as primeiras medidas de simplificação e modernização do E-Social. Ela foi implementada no sistema considerando a nota orientativa 19 de 2019, que contém orientações sobre a obrigatoriedade de preenchimentos de grupos, campos e eventos na versão revisada do layout 2.5 do E-Social. Algumas dessas orientações: informações que eram obrigatórias
passarão a ser opcionais antes de serem definitivamente excluídas do layout. Os grupos identificados pela letra F, que representa facultativos, são aqueles de preenchimento livre e totalmente opcionais, que serão mantidos no layout apenas para evitar que a estrutura dos arquivos seja alterada, o que demandaria uma nova versão dos sistemas das empresas. Exemplo, quando a gente fala do evento S2200, o grupo documentos, assim como seus subgrupos, passarão a ser facultativos, até que sejam totalmente eliminados do layout. Com a utilização da NT15, todas as informações identificadas como facultativas no layout 2.5 revisado não serão mais geradas nos XMLs das mensagens. Então, baseada na nota orientativa 19, o tratamento adotado pelo sistema HCM é que as informações facultativas não irão compor mais os XMLs. Parametrizações no sistema. No programa FP 0560, manutenção de estabelecimentos, através do botão do complemento e-social, acessando a tela de complemento na pasta config TAF, foi acrescentado um campo considera NT15. A partir do momento que esse campo ele estiver marcado, todo o tratamento de validação dos campos e a geração dos XMLs será feita considerando as regras que foram estabelecidas pela NT15, ou seja, sem os campos, blocos identificados como facultativos. Caso esse campo não seja marcado, a validação dos campos, a geração do XML será feita com as regras anteriores à NT15. Então, por exemplo, a informação de documentos do funcionário. Se não for marcado o campo considera NT15, ele vai, por exemplo, se for informado o número do RG, ele vai exigir que o órgão expedidor seja informado também. Caso eu não esteja usando, se eu estiver usando a NT15, essa informação ela não vai mais ser validada nem constar no XML. A ativação desta funcionalidade deve observar as datas de implantação da NT15 nos ambientes do governo. No ambiente de produção restrita, que é o ambiente de testes, ela está disponível desde o dia 8/10. No ambiente de produção, ela vai estar disponível apenas a partir do dia 11 de novembro de 2019. Portanto, eu não posso iniciar o uso da NT15 antes da data em que essa implementação vai estar disponível no ambiente do governo. Reflexo nos cadastros. Os campos que passaram a ser facultativos e que estão na tela de complemento do e-social dos cadastros não precisarão mais serem informados quando parametrizado que a NT15 está em uso. Exemplo, cadastro de manutenção de pessoa física, onde existe o campo código município nascimento e o campo tipo logradouro. Com a NT15, esses campos passaram a ser facultativos, eles não vão mais ser exigidos na tela, não vão ser mais gerados dentro do XML também, desde que parametrizado o uso da NT15 no sistema. Um outro exemplo, no FP 1600, manutenção de históricos de situações. Os campos nome emitente e número órgão classe. São informações que constam no complemento e-social do afastamento. Também não vão mais ser exigidos nem gerados dentro do XML. Caso o campo que hoje está facultativo com a NT15, ele esteja na tela principal dos programas do DataSul, as consistências que já existiam, mesmo antes da entrada do e-social, elas permanecem. Foram retiradas as validações apenas do que estava nas telas de complemento. Um outro exemplo, o FP 0560, manutenção de estabelecimentos. Os campos contato da pasta S1001, as informações da software house, que estão na pasta S1002, as informações de entidades educativas, que é a pasta S1005, não serão mais exigidas também.
Os campos que passaram a ser facultativos, quando houverem alterações no sistema, eles não vão mais startar a geração de mensagem para o e-social, quando estiver parametrizado o uso da NT15. Exemplo, dados de carteira de trabalho, CNH, documentos da pessoa física, o nome do emitente lá no afastamento. Como não é mais obrigatório, não gera mensagem para o e-social, a alteração dessas informações. Um detalhe com relação aos afastamentos, com relação à alteração da quantidade de dias. Estando parametrizada o uso da NT15, ela não irá mais gerar a mensagem S2230 de retificação do início do afastamento, quando esse possuir mais de 15 dias, exceto no caso, férias que, no caso de, por mais que tenha 15 dias, era gerado também numa mensagem única. O que isso significa? Na verdade, assim, quando eu lançava um afastamento para um funcionário, por exemplo, de 20 dias, o sistema gera separadamente uma mensagem com o início do afastamento e uma com o término. Caso houvesse uma mudança na quantidade de dias, era gerada uma mensagem de retificação do início desse afastamento, porque o funcionário, por exemplo, não vai mais ficar afastado por 20 dias, seria, digamos, por 25 dias. Então, no caso onde os afastamentos eles geram mensagens separadas de início e término, tendo a troca, a alteração da quantidade de dias, não será mais gerada a retificação da mensagem de início. Ele vai gerar a mensagem de retificação do afastamento sempre que possuir até 15 dias, ou se referir a umas férias. Por que nesse caso vai ser gerado? Por exemplo, o funcionário apresentou um atestado de 10 dias na empresa. É gerada uma mensagem única de afastamento contendo o início e o término. Se esse lançamento ele ocorreu de forma indevida e, na verdade, eram 15 dias de afastamento, né? Digamos que houve um erro na hora de lançar. O fato de eu mudar essa quantidade de dias altera a data de término desse afastamento. E daí, nesse caso, é feita a retificação da mensagem do afastamento como um todo. Com relação à alteração do CID nos afastamentos, ele somente vai gerar uma mensagem S2230 de retificação do afastamento quando ele estiver relacionado ao afastamento anterior dentro de 60 dias. O CID ele era obrigatório para os afastamentos pelo motivo 1, que significa acidente de trabalho. Com a NT15, essa informação passou a ser facultativa. Nós não vamos mais gerar ela dentro do XML. Ela só vai startar a geração de uma nova mensagem de afastamento caso a mudança do CID ele afete o relacionamento desse afastamento com o anterior. Porque dentro do XML existe uma informação que vai e que continua sendo obrigatória, que diz para o governo se o afastamento que está indo naquele momento está relacionado ao mesmo motivo do afastamento anterior, dentro de 60 dias. Na questão de geração dos XMLs, os eventos que terão o XML impactado pela NT15 são o S1000, empregador, o S1005, estabelecimento e obra própria, o S2200 de admissão, o S2205 de alterações cadastrais, o S2206 de alterações contratuais, o S2230 de afastamento temporário, o S2300 de contratação de trabalhador sem vínculo, o S2299, que é o de desligamento, e o S1200 de remuneração. Então, aqui a gente tem um exemplo. Se eu for fazer a geração do S2200 sem a parametrização que eu estou usando a NT15, no XML, vai continuar constando a informação do código do município, da UF, o bloco de documentos, com cada um dos documentos que tiver preenchido para esse funcionário, e, por exemplo, na parte do endereço, a informação do tipo de logrador.
o XML desse mesmo funcionário, se ele for gerado com a parametrização do uso da NT15, essas tags, né, código de município, F nascimento, documentos, tipo de logradora, entre outros, eles não serão mais gerados, mesmo que possuam o conteúdo no sistema. E caso não exista o conteúdo, na hora de efetuar a geração do XML, não vai ser gerado um erro lá no monitor, dizendo que está faltando uma determinada informação para o trabalhador. Pré-requisito para ter o pacote da NT15. É necessário estar atualizado com o pacote console que foi liberado no dia 11 de outubro de 2019, que corresponde às versões 12.1.26.2, 12.1.25.8 e 12.1.24.14. Portanto, os clientes que ainda estão na versão 12.1.23 do produto DataSul precisam providenciar a conversão para uma dessas 3 versões. A 12.1.23 não vai ser atendida pela NT15. Liberação dos programas. As implementações da NT15, elas estão disponíveis no portal desde o dia 18/10/2019. Elas já estão disponíveis para baixa. O pacote contém outras alterações, correções no geral, né, de social, pagadoria, mas para colocar em uso, tem que observar a data de liberação, de atualização da NT15 no ambiente do governo. Eu não posso baixar, digamos, hoje o pacote, já dizer que eu estou usando a NT15, porque o ambiente do governo ainda não está preparado para receber o arquivo sem as informações que vão se tornar facultativas. Bom, pessoal, a respeito da NT15 era o que nós tínhamos para apresentar. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem colocar ali no chat pergunta. Nós ficaremos mais alguns minutos ainda para responder, né, caso seja feito algum questionamento. Muito obrigada pela participação de todos. Pessoal, acho que agora eu vou abrindo o microfone, vou lendo as perguntas e respondendo, que acho que fica mais fácil, tá? O Norival colocou uma pergunta aqui com relação a CTPS digital, né, que oficialmente já está desobrigado a empresa a utilizar a física e os que possuem física continuam fazendo anotações? É assim, Norival, a empresa não está mais obrigada a fazer anotações na CTPS física, se ela faz parte desses grupos do e-social. Tá? Então, independente dela ser do grupo 1 ou 2, aquela portaria que a Inspeção do Trabalho liberou já fala que a CTPS física passa a ser uma exceção. É óbvio que todo o processo de mudança, ele leva um certo tempo, né, e até que o mercado entenda, que se resolvam os problemas, porque existia desde a instituição do e-social uma previsão de diversas obrigações serem substituídas, só que aí as coisas foram ficando para depois, e aí agora saiu a liberação da CTPS, do CAGED e da RAIS, mas sem muitos detalhes, né? Então, as coisas ainda precisam ter um grau de amadurecimento. Oficialmente, olhando nu e cru a lei, empresas que enviam pelo e-social não precisam mais anotar a CTPS, mas em nenhum momento falou que a empresa vai ser multada se quiser anotar. Então, aí é um processo de organização dentro da empresa. A empresa tem que acionar o seu jurídico para fazer uma análise, se ela vai parar de imediato, se ela vai colocar um prompt para consultar a CTPS, se ela vai... Entendeu? Então, tudo isso é um processo de amadurecimento que vai começar a acontecer daqui para frente. Oficialmente, as empresas não precisam mais anotar a CTPS física. Ponto final. Quem já tem a CTPS física, quiser levar para a empresa pode fazer a anotação? Não tem nada na lei que impeça. Pode. Ela não está obrigada, mas se ela quiser, ela pode. A empresa vai contratar um funcionário novo. Tá? É o primeiro emprego, vamos pensar que está vindo lá como jovem aprendiz, por exemplo.
esse jovem aprendiz não tem uma CTPS. E se ele for, aqui em São Paulo a gente chama poupa-tempo, né? Se ele for num poupa-tempo ou numa unidade para pegar uma carteira profissional física, ele vai receber resposta do governo que não existe mais CTPS física. Então, este jovem aprendiz vai chegar na tua empresa sem uma CTPS para você registrar. E aí vai caber agora à empresa um processo de explicar ao seu quadro de funcionários como que isso vai acontecer. Tá? Na prática, a empresa pode anotar a CTPS? Pode, não tem nada que fale que ela não possa. Se ela não desejar, ela não precisa, porque ela já não é mais obrigada, tá bom? Deu para entender? Pessoal, só coloquei aqui novamente a parte que fala sobre as versões, onde está sendo, que é o pré-requisito para baixar o pacote da NT15, né? E gostaria de reforçar que, assim, o governo, pela nota orientativa 19 de 2019, ele deixa claro, assim, ó, a informação é facultativa. A empresa, se quiser mandar, pode mandar. Só que o governo não vai fazer nenhuma validação com essa informação, não vai fazer uso, porque posteriormente ela vai ser excluída. Então, a empresa que entender que, por mais que o governo tenha desobrigado o envio dessas informações, ela quer continuar mandando, ela não vai parametrizar o uso da NT15, até que efetivamente exista uma versão de layout que obrigue que isso não seja mais enviado. Então, está na mão do cliente. Se ele quiser continuar enviando as informações, ele não vai ser parametrizado que a NT15 está em uso. Quem quiser deixar já de mandar esses dados, marca que vai estar utilizando a NT15 e o sistema vai acabar já acatando essas informações, já vai deixar de mandar para o governo os dados que são facultativos, bem como a alteração dos dados facultativos não vão fazer a geração de mensagens novas para o governo, não vão gerar retificações. Agora, todas as informações que continuam sendo obrigatórias, quando alteradas no sistema, vão gerar a retificação das mensagens. Os dois materiais, tanto o que eu apresentei no início como esse que a Gabi apresentou para vocês, está disponível na parte de documentos dessa ferramenta, tá bom, gente? Eu vou aproveitar que a gente está com um tempinho e vou mostrar um item aqui. Gabi, eu vou pegar de volta a apresentação só para poder mostrar uma questão da CTPS, tá bom? Então vamos lá, ó. O que vocês precisam fazer? Acessa o site da TOTOS, totos.com, tá? Esse é o único site que vocês precisam decorar. Aí vocês vão entrar aqui, ó, no Já é Cliente, espaço fiscal. Esse é um ambiente específico aos nossos clientes. A gente fala de legislação fiscal, contábil, trabalhista, previdenciária. A gente fala de tudo que diz respeito à legislação, tá bom, gente? Quando você começa a navegar, aparece esse pop-up. É aqui que vocês vão cadastrar o e-mail de vocês para poderem receber os comunicados. Todo dia 28 vai um comunicado falando das últimas alterações. Quando nós temos evento responde, vai o comunicado do evento responde. Nessa parte, a gente sempre deixa atento às 4 legislações vigentes. Então, para falar um pouquinho de LGPD, a gente já tem uma página do que a TOTOS preparou sobre LGPD. A gente já vai fazer algumas entregas a partir de fevereiro. As linhas de produtos estão preparando isso. Aqui as notícias, né? Então, aquilo que eu comentei. Eventos Responde ficam disponíveis. Quando foi publicada a CTPS digital. E aqui eu quero pegar a notícia só para mostrar uma coisa. Aqui, ó, substituição da RAIS e CAGED pelo E-Social. Então, quando a gente fala de que o E-Social já está ativo e ele já substitui, logo que foi publicado, então nós colocamos essa notícia no dia 15 de outubro, tá bom? O que passa a ser obrigado dentro do CAGED, como que vai funcionar a RAIS, tá bom? Aqui ela já entra em vigor a partir de janeiro.
CTPS digital, dia 24 de setembro, foi quando foi promulgado. Ela veio pela Lei da Liberdade, acesso Gov.br, que é o que eu já tinha comentado para vocês. Acessei errado, peraí. Não é a portaria que eu quero acessar, é aqui, ó. Ficou com dúvidas na CTPS? Existe uma FAQ, são perguntas e respostas que o governo vem ampliando, tá? Então ele vai falar um pouquinho que eu comentei para vocês, o aplicativo já existia, como eu faço com a CTPS antiga, não vou precisar, posso jogar fora? Se já tinha um documento, guarde. Aqui aquilo que eu comentei, quem for me contratar, eu preciso apresentar? Ó, caso você seja contratado por um empregador que ainda não utiliza, então você vai ser contratado por um órgão público. Eles não estão no e-social, tá bom? Aí você vai precisar da CTPS. Quero ver minha carteira, não consigo fazer o meu cadastro, como eu faço? Aí tem um aplicativo. Fiz o meu cadastro, instalei, existem dados errados. Isso é importante vocês entenderem para que vocês orientem os seus funcionários. Os dados que vocês conseguem corrigir são os dados do e-social. Dados anteriores, porque aqui na CTPS vocês não instalaram ainda no celular de vocês, aconselho que instalem. Vocês vão verificar que existem dados do CNIS. Então, muito antes de falar em e-social, já tem dados dentro da CTPS digital. Qual o número da carteira de trabalho? Passou a ser o CPF. Ah, TOTUS, então vocês vão alterar todos os produtos de vocês, onde está a CTPS, agora vai ser CPF? Não. Por que não? Já vou abrir um outro documento e vou explicar. Quando a gente fala de CFIP e de CAGED, por exemplo, eles não estão preparados para receber no lugar da CTPS o número do CPF. Então, não é simplesmente uma alteração não é mais aqui, não é mais carteira, é CPF que resolve, entendeu? Os órgãos do governo também precisam se preparar. Mesmo que a gente faça algumas alterações, eles precisam se preparar lá. Aqui tem diversas perguntas e respostas, tá? Eu acessei pela nossa página, e agora eu perdi a página aqui, peraí. Deixa eu voltar, perdi a página. E aí o que eu quero mostrar é a notícia que a gente colocou com relação a CFIP e CAGED de início imediato. Revogado o layout da REINF. Aqui, ó, CTPS digital, impactos imediatos. A gente publicou no dia 7 de outubro, tá bom? Então, o que acontece? Ó, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de CTPS, o e-social, o layout do e-social, a Gabi falou bastante das alterações de layout, né? Então, cada obrigação tem o seu layout próprio. E mesmo que nós estejamos falando do mesmo documento, CTPS é um só, ok? Mas quando a gente fala do e-social, para o e-social a CTPS tem 11 dígitos com 5 dígitos de série. Para o CAGED, a CTPS tem 8 dígitos com 4 dígitos de série. Para o CFIP, a CTPS tem 7 dígitos com 5 dígitos de série. Para a RAIS, são 8 dígitos com 5 dígitos de série. Entendam que a gente tem diferenças em diversas obrigações, porque elas são entregues hoje para diversas finalidades. No futuro, a gente vai falar só de e-social, mas até que isso ocorra, a gente tem um legado, né? Até início de janeiro, nós temos aí CAGED vigorando em outubro, novembro e dezembro. CFIP, a gente não tem data de substituição ainda e ela vai continuar. RAIS, para quem for do quarto grupo, vai ter que entregar, né? Então, a gente precisa observar algumas coisas. Nós, como software houses, precisamos estar atento a esse tipo de informação. O que foi liberado? Foi liberado alguns documentos, tá? E aí isso a gente sempre coloca aqui no espaço fiscal, por isso que eu falei da importância de vocês assinarem, se inscreverem, não assinarem, se inscreverem na news, né? Aqui, como que o CAGED falou que tem que entregar. Vou abrir aqui. Vamos para uma página não segura do CAGED. Ó, novidades do CAGED. Portaria 1127, desobrigação do CAGED e da RAIS pelo e-social. Então, isso já está oficial, isso é importante vocês observarem.
Não, essa é do dia 15, eu quero a outra. Essa aqui, ó. Como declarar CTPS digital no CAGED. Então, ó, no CAGED, o que precisa ser feito? CAGED e CEFIP fizeram a mesma entrega, tá bom? Eles vão colocar 8 posições para número da carteira, série vai ser 4, o F da carteira vai ser tal. Para os trabalhadores que possuem a CTPS física, os campos deverão ser preenchidos normalmente. Então, se a TOTO simplesmente for lá, onde vocês têm hoje no sistema número da CTPS e substituir pelo CPF, vai dar problema. Então, a gente não pode fazer isso. Nos nossos sistemas, nós temos dentro do DataSul um campo que é CPF e outro campo que é CTPS. Eles vão continuar desta forma, tá bom? Até porque, como vocês estão vendo aqui, para o CAGED, quem tiver a CTPS física, eu continuo mandando. Para os novos empregados, aí eu passo a utilizar o CPF, porque eles não virão com o CTPS, entendeu? E a mesma coisa aconteceu para a CEFIP, tá? A Caixa mandou dentro do Conectividade Social um comunicado falando que eles estão adequando, e aí eles também divulgaram da mesma forma. Então, por isso que é importante a gente manter as informações do que nós chamamos de legado dentro dos nossos sistemas. O campo CTPS é um, campo CPF é outro, tá bom? Pode deixar que, com relação a envio para o e-social, nós faremos os ajustes dos nossos sistemas. Assim como a Gabi mostrou hoje as alterações da nota técnica 15, a partir de 2020, quando tivermos modificações, a gente vai se preocupar e a gente libera para vocês pacotes de atualizações que vão contemplar isso. Gabi, fica à vontade se quiser ir abrindo o microfone falando, respondendo as perguntas, porque eu fiquei mostrando aqui, eu nem vi como é que estão as perguntas. Sim, eu quero reforçar apenas, assim, está tendo bastante dúvida. O pacote que foi liberado com a NT15, ele pode ser baixado já, sem problemas. O que não pode ser feito ainda é a parametrização que a NT15 já está em uso, porque o ambiente de produção do governo só vai estar aceitando o envio das mensagens com a regra da NT15 a partir do dia 11 de novembro. A partir dessa data, 11 de novembro, quem não parametrizar que no sistema está em uso a NT15, vai gerar o XML com as informações que o governo passou para facultativas, mas isso não vai impedir o recebimento das mensagens no ambiente do governo. Apenas o governo não vai fazer uso dessas informações. Então, não é obrigatório sair usando, pode ser baixado o pacote já, sim, tá? Só a empresa precisa definir se ela vai utilizar a NT15 ou não, se ela quer continuar enviando os dados que são facultativos ou não. Isso é de uma forma geral, não ocorre a nível de arquivo. A admissão eu quero mandar sem os documentos, mas o desligamento eu quero mandar com o indicativo do cumprimento do aviso prévio. Eu não posso, ou eu trato para todos os arquivos a NT15 ou eu não trato. E isso pode ser feito até o momento em que sair uma nova versão de layout, onde efetivamente as informações sejam excluídas, e que venha a orientação do governo que, a partir de uma determinada data, não pode realmente mais enviar. Mas até lá, é parametrizável. Quem quiser enviar os dados facultativos não parametriza o uso da NT15, quem não quiser mais enviar, parametriza o uso. O Everaldo perguntou com relação ao processo trabalhista. Tá? Com relação ao envio de informações do processo, recolhimento de INSS, temos alguma atualização? Por enquanto não, tá, Everaldo? O processo trabalhista, ele já existe layouts que vão contemplar processo trabalhista dentro do e-social, mas isso nós não tivemos ainda análise desses layouts, porque o governo não divulgou nem mesmo para nós. Nós sabemos que eles existem, que eles já estavam sendo trabalhados, mas uma definição do governo hoje primeiro vamos colocar no ar para o e-social o que é a simplificação, valendo para todo mundo que já está ativo. Então, daqui por diante, não vai entrar nenhuma fase nova antes que esteja validado a simplificação de fato, que vai ocorrer em 2020. SST não entrou e não vai entrar.
Fundo de garantia não entrou e não vai entrar por enquanto. Processo trabalhista não entrou e não vai entrar por enquanto. Tá? Então, todas essas novidades que seriam itens a serem agregados no e-social, elas irão ocorrer posterior à simplificação. Então, nós teremos em 2020, primeiro, uma simplificação, uma redução de escopo, os dados. Quando tudo estiver ativo, aí sim começam as novas fases do e-social. O processo trabalhista é um dos itens previstos nas novas fases, tá? A Aline fez uma pergunta aqui, ó. Na admissão de novos funcionários que não possuírem mais a CTPS física, como a empresa que está contratando vai conferir os registros anteriores? Vamos por parte, Aline. Primeiro, se você estiver contratando uma pessoa que não tem a CTPS física, provavelmente seja um jovem chegando no mercado de trabalho. E aí talvez você seja o primeiro emprego dele, né? Supondo que daqui a alguns anos a gente já esteja falando de pessoas que estão passando pelo segundo e terceiro emprego que não têm a CTPS física. A empresa, ela é responsável pelo registro dela, não pelos registros anteriores. Então, no que diz respeito como que a empresa vai conferir os registros anteriores, não é de competência da empresa conferir os registros anteriores. Os registros anteriores são vínculos trabalhistas de responsabilidade do funcionário. A empresa tem responsabilidade com aquele funcionário naquele contrato. Nos contratos anteriores, ela não tem autonomia e nem deve ter. A Elma está questionando sobre os exames toxicológicos. Tá? Nós temos algumas alterações nas NRs, tá? Inclusive as NRs estão em processo de consulta pública. A NR 712 está aberta a consulta pública por parte do governo, para que vocês, se quiserem se manifestar, esse é o momento. Tá? Alguns exames estão sendo desobrigados nas NRs, e a partir do momento que a NR desobrigar algum exame, automaticamente também será desobrigado no e-social. Entendam que o e-social é sempre um reflexo da legislação vigente. Mudou a legislação, muda o e-social. Tá? O que não pode ser feito é e-social exigir itens que não estejam substanciados em normativas anteriores. Gabriela Faleiro. Bom dia, gostaria de entender se essa nota técnica 15 está em acordo com a portaria 1127 sobre a substituição do CAGED da RAIS. A nota técnica foi publicada antes da portaria, tá, Gabriela? Então, a gente já tinha a nota técnica divulgada no portal do e-social antes de falarmos de substituição de RAIS e CAGED. Tá? Então, o que acontece? Nós temos uma simplificação dividida em fases. A primeira fase é essa nota técnica e, na sequência, nós teremos uma simplificação geral. Estou entrando aqui só para te mostrar. Às vezes achar as coisas aqui não é tão fácil. Vamos lá, nota técnica. Nota técnica 15 foi publicada pelo governo no dia 2/8, tá bom? E a portaria que falou da substituição da RAIS e do CAGED foi publicada no mês 10. Então, quando a gente fala de simplificação da nota técnica, não estava atrelado à substituição de RAIS e CAGED. Tamires, empresas do terceiro grupo ainda não têm que enviar a folha de pagamento. Então, como será a substituição da RAIS? Quem ainda não mandou a folha, que é o caso das empresas do terceiro e do quarto grupo, vai entregar a RAIS. Tá? Por isso que lá... cadê o documento que falava da RAIS? Vou entrar aqui, ó. Perguntas frequentes do e-social. Não. Não é essa, peraí. Às vezes achar as coisas do material do governo não é tão fácil. É isso, perguntas aqui. Vou lá para o final que é mais fácil, tá? Ó. Notícia no site do e-social atualizado dia 23/10, tipo hoje, né? Essa daqui eu ainda não tinha nem visto, tá? O que eu queria mostrar para vocês era essa daqui,
que saiu no dia 17. Empresas que pertencem ao segundo grupo de obrigação do E-Social, mas que ainda não enviou todas as informações, poderá enviar a RAIS e o CAGED até que faça a substituição? Não. Se a empresa pertence ao segundo grupo de obrigados, todas as informações necessárias à RAIS e ao CAGED devem ser transmitidas do E-Social. Não se trata de opção pela substituição das obrigações por parte da empresa, ou seja, se a empresa está obrigada ao envio das informações descritas na portaria 1127, o cumprimento de obrigações RAIS e CAGED se dará exclusivamente pelo E-Social. Utilização do sistema RAIS e do CAGED não supre o envio de informações ao E-Social e não desoneram a empresa no cumprimento das respectivas obrigações. Caso a empresa obrigada não tenha transmitido todas as informações, deverá regularizar o envio dos seus dados ao E-Social. Apenas as empresas, ainda fora do cronograma de obrigatoriedade, permanecerão transmitindo as informações por meio do CAGED e da RAIS, até que estejam obrigadas ao E-Social. Desta forma, neste primeiro momento, a substituição do CAGED se dará para os empregadores do grupo 1, 2 e 3. A substituição da RAIS se dará aos empregadores pertencentes ao grupo 1 e 2. Ok, Tamires? Tem uma outra pergunta. O empregador vai ter acesso à CTPS do candidato? Não. A CTPS é um documento da pessoa. Tá? Então, o empregador tem acesso aos seus funcionários. Pelo portal do E-Social, web E-Social, a empresa consegue olhar os dados dos seus funcionários. Candidato não é seu funcionário. Portanto, você não tem acesso à CTPS dele, não. Tá? Assim como hoje, o candidato não te traz a CTPS para uma entrevista de emprego, a empresa continua sem acesso à CTPS no momento de candidato. Ela passa a ter acesso dos dados que ela for responsável. Ela é responsável do registro da sua admissão para frente e o portal do E-Social vai te dar esses dados, essas informações, através do seu certificado digital. Dados anteriores não é de responsabilidade do empregador e ele não tem que ter acesso. O Everaldo está falando com relação ao processo trabalhista. Acho que eu já respondi, né? Não entra agora, tá? No futuro nós teremos eventos de processos trabalhistas dentro do E-Social, mas não entra neste momento. O primeiro grupo de eventos de SST não seria janeiro? Seria, mas não vai ser, tá, Suzy? Em breve será divulgado no portal do E-Social e assim que for divulgado aqui no Espaço Fiscal, a gente atualiza a parte de notícias para vocês. Em breve será liberado um novo cronograma. SST não entra em janeiro. E aí, só para a gente relembrar, toda a minha apresentação foi baseada em como que nós estamos hoje com o cenário social com o governo, tá? A briga hoje está para saber se continua, se não continua, se duplica, se volta a ser o que era, enfim. Então, nada mais de novo entra até que se decida o futuro do E-Social. SST era um item novo que não vai entrar. Ramiro está questionando, em caso de desligamento, é preciso anotar a data da saída em que teve o registro de início na CTPS física? Não entendi a tua pergunta. É assim, ó, se você é uma das empresas obrigadas ao E-Social, você já não precisa mais registrar a CTPS. E aí vou repassar um contexto que eu apresentei antes. Até que tudo isso entre como prática normal de mercado, vai ser muito comum as empresas continuarem anotando a CTPS, tá? Até que tudo entre nos eixos. Em termos de legislação, a empresa que está obrigada ao E-Social não é mais obrigada a nada na CTPS física. E aí, cada empresa tem que conversar com o seu jurídico, é uma decisão da empresa. A TOTUS não tem nada a ver com isso. Tá? Se a empresa definir, junto com o seu jurídico, que não vai mais fazer registro, ela tem um respaldo legal que lhe garante essa informação. Ela não precisa mais. Mas é uma definição que compete à empresa. O que o governo hoje editou foi uma portaria onde fala da CTPS física por meio de exceção. Tá? Então, vou até abrir a portaria.
Isso veio dentro da Lei da Liberdade Econômica, tá? Um dos itens de informação ali. Esta portaria, deixa ele carregar, portaria 1065, fala da instituição da carteira de trabalho digital, tá? Aqui embaixo ele fala como que vai ser disciplinado, o que que entra em vigor, como que vai ser utilizado, será a identificação do CPF. E aí aqui, ó, para os empregadores que têm obrigação de uso do e-social, primeiro, a comunicação do trabalhador do número de CPF ao empregador equivale à apresentação da sua CTPS, tá? Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da carteira digital equivalem às suas anotações no que diz respeito ao decreto 5.452. O trabalhador deverá ter acesso às informações do seu contrato na carteira digital após o processamento das respectivas anotações, que hoje está demandando 48 horas. A carteira digital em meio físico poderá ser utilizado, e aqui é o detalhe, em caráter excepcional, enquanto o empregador não for obrigado ao uso do e-social. Se eu sou um empregador obrigado ao uso do e-social, eu já não preciso mais usar a física, tá? E aí é em caráter excepcional para quem não tiver no e-social. A lei está garantindo isso, tá? Uma lei publicada, assinada pelo Rogério Marinho, portaria número 1060 de 2019. Essa é a portaria da CTPS digital. Mas, de novo, vou reforçar. Cada empresa tem que validar com o seu jurídico quais são as ações que aquela empresa irá tomar. Isso não depende de nenhuma atualização do sistema TOTOS, tá bom? Isso é um processo que está sendo modificado dentro das organizações e nos RHs de todas as empresas. A Suzy está questionando o material da nossa apresentação. Então, vamos lá. Os PPTs, tanto que eu utilizei quanto que a Gabi utilizou, já estão disponíveis aí na plataforma. A gravação, ela ainda está ocorrendo, tá? Então, se ela ainda está ocorrendo, depois ela ainda vai para um processo que a gente chama de edição. Vocês vão entrar aqui, totos.com, espaço fiscal, visite a nossa área de TDN e tem acesso às documentações relacionadas à consultoria. Esta é a homepage da minha área, do meu time, que é a consultoria de segmentos. E aqui vocês conseguem fazer inscrições para os próximos eventos. As inscrições, no mesmo local onde vocês fazem as inscrições, então, por exemplo, ó, evento de outubro, evento que nós estamos falando hoje da DataSul, tá bom? No mesmo local onde vocês fazem as inscrições, só descer um pouquinho a página. Gostaria de assistir algum webinar já realizado? Eu quero ver um webinar do e-social. Tá aqui. Então, aqui estão as gravações anteriores. Nós fizemos 5 apenas esse ano, essa é a sexta. Daqui a 10 dias, entre 10 e 15 dias, nós teremos aqui as gravações de outubro, tá bom? Isso é um processo que demora de 10 a 15 dias normalmente. O Everaldo está perguntando sobre as obrigações de 2020, os eventos de SST, se serão simplificados. Serão sim, tá, Everaldo? O layout que nós temos publicado, que continha os eventos de SST, também vão passar por modificações. Quando nós falarmos do novo layout para 2020, já teremos muitas modificações de SST. Por exemplo, a tabela 1060 não existe mais. Né? Então, algumas coisas já estão modificadas, outras, as NRs ainda estão sofrendo alterações, e aí, repetindo o que eu já comentei com vocês, o e-social, ele reflete a legislação vigente, né? Se eu vou ter simplificação na NR, obviamente, terei simplificação também no e-social. A Aline está questionando sobre consultar a CTPS ainda do candidato. Aline, não, você não vai conseguir consultar, tá bom? Não na questão de responsabilidade, na questão de conferência, se realmente constam as experiências de trabalho para o futuro funcionário. Você não tem esse acesso, tá? Hoje você só tem acesso a CTPS quando você contratou. Num processo de candidato, você não pode, legalmente, você não pode exigir a CTPS de um candidato. Tá? Esse é um documento dele.
né? E aí, assim, a empresa só tem responsabilidade sobre o registro dela, e em termos legais, você não poderia ficar olhando a CTPS de um candidato. Não tem nenhum fundamento legal que ampare a empresa a solicitar a CTPS de um candidato. Você só pode solicitar a CTPS hoje, né? Na verdade, hoje você nem pode mais, mas até o mês passado. Você só pode solicitar a CTPS de alguém quando você vai registrar, quando você tem algo a fazer naquela carteira. Então, em termos, eu não sei como é o teu processo seletivo, tá, Aline? Mas em termos de candidato, não tem nenhum amparo legal que te dê respaldo a verificar a experiência profissional do teu candidato. Bianca está questionando. Sem a CTPS, existe alguma forma de confirmar se o possível novo funcionário tem múltiplos vínculos? Na verdade, Bianca, mesmo hoje com a CTPS, é obrigação do teu funcionário te avisar que ele é um múltiplos vínculos. Aí nós temos um amparo legal, tá? A lei fala o quê? Que é obrigação do trabalhador apresentar nas empresas consequentes que ele tem um registro numa empresa anterior. E aí ele tem que te trazer um documento da empresa A para a empresa B, da empresa B para a empresa C e assim por diante. Cada uma dessas empresas vai fazer uma carta, não é nem a CTPS que ele tem que te mostrar. Ele tem que te trazer um documento falando qual que é a remuneração, qual é o desconto, para você caracterizá-lo como múltiplos vínculos, tá? Já tem uma versão para a portaria 1127 de substituição do RAIS e CAGED? Versão dos nossos produtos TOTUS, Gabriela, ainda não. Porque, assim, se a gente está falando que RAIS e CAGED foram substituídos pelo E-Social e o E-Social já está entregue pela TOTUS, a gente não tem nenhuma aplicação para ser feita, tá? Então, quando nós falarmos da RAIS para as empresas do terceiro grupo, lá em 2020, nós teremos um pacote da DataSul para entregar a RAIS. Agora, não existe nenhum pacote da DataSul para contemplar a portaria 1127, porque a portaria 1127 fala que as empresas passam a ser substituídas RAIS e CAGED pelo E-Social. O E-Social já está na tua empresa, a gente já liberou os pacotes de atualização do E-Social. Não existe um pacote específico para a portaria 1127, tá? Jefferson está questionando, na CTPS digital, contratação de primeiro emprego e caso o DataSul não haja habilitado nota técnica 15. Não entendi a pergunta, Jefferson. Vamos lá. A nota técnica 15 fala da simplificação do E-Social, tá bom? E ela veio antes de CTPS digital, de substituição de RAIS e CAGED, tá? Contratação de primeiro emprego, se você estiver falando, vou contratar agora um funcionário, o primeiro emprego é um jovem aprendiz, né? Ele não tem CTPS. Então, o registro que você fizer dele dentro do DataSul e enviar no evento 2200 como admissão é o registro da carteira digital dele, tá? Então, isso já está aí também. A admissão de um funcionário, o envio do 2200 não depende de pacote, não depende da nota técnica. Certo, Gabi? Falei alguma coisa errada aqui? Se eu contratar um funcionário que esteja entrando no mercado agora sem a CTPS, o sistema entenderá que não será necessário o número? Aí é sistema, aí acho que vocês que precisam dar uma ajudinha, Vogel. Só qual a pergunta aqui, Elisângela? Desculpa, eu estava respondendo outra. Do Sérgio Luiz. Ele postou às 11h32. Sérgio Luiz Deboni. Se eu contratar um funcionário que esteja entrando no mercado de trabalho agora e sem a CTPS, o sistema entenderá que não será necessário um número, ele pegará o número do CPF? Então, hoje o produto, a gente tratou a validação dos campos que passaram a ser facultativos para não exigir mais, Sérgio. Então, o produto não vai mais te travar a admissão do trabalhador por conta do não preenchimento do campo, tá? Pessoal, a gente já está chegando bem próximo ao meio-dia. A gente vai responder até a última pergunta aqui, que é Cirlei, às 11h50, tá bom?
senão a gente não consegue encerrar. E aí depois nós teremos outras rodadas, outras informações. Notem que a gente está falando muito mais da questão da simplificação, da substituição das obrigações, do que das próprias entregas da linha DataSul. Quando começa a entrega das obrigações das empresas do terceiro grupo? Aline, essa data ainda vai ser divulgada mais para frente, tá bom? Ela vai ser lá para meados do meio do ano. A gente até tem um cronograma que a gente tem batido com o governo, mas ele ainda não é oficial, então não adianta a gente comentar sobre ele. Empresas do segundo grupo que ficaram obrigadas a substituir a GPS em outubro por conta do seu faturamento. Não está mais obrigada neste momento? Neste momento, a gente teve algumas alterações, tá? A empresa, sendo do segundo grupo, ela pode optar por utilizar a DCTF Web, sim, tá? Quem não entra agora na substituição da GPS são as empresas do terceiro grupo, porque elas não enviaram a folha ainda, tá? Solimar, bom dia. Contratei um funcionário novo, CTPS digital. Cadastrei ele no DataSul e enviei o 2200 para o E-Social. Nesta situação, não existe anotação do contrato na CTPS digital. Quando você mandar o 2200, ele é o contrato na CTPS digital, tá, Solimar? O que não existe mais, e aí de acordo com o que eu mostrei para vocês na portaria, é a obrigação da empresa registrar a CTPS física. A CTPS digital, ela está obrigada e ela é alimentada a partir dos eventos do E-Social. Então, se você contratou um funcionário novo, mandou o 2200, em 48 horas ele vai consultar no aplicativo dele da CTPS digital, já vai estar ativo o contrato de trabalho. Vocês têm bastante dúvidas com relação à CTPS, né, gente? Tem perguntas frequentes, que agora eu já nem sei onde está. Deixa eu pegar pelo que a gente tem aqui no portal. Aqui é mais fácil. São diversos links com o governo. A gente vai por aqui que é mais fácil. Vocês vão ver que na hora que vocês começarem a usar o espaço fiscal, vocês também vão conseguir identificar esse tipo de ação. CTPS digital. Aqui estão algumas orientações que eu acho que vale a pena vocês sempre terem atenção. E aqui, perguntas e respostas sobre a carteira de trabalho. Aqui você tem um Fale Conosco, tá bom? Do governo, GovBR. Acho que é importante vocês começarem a fazer o uso desse caminho. Tem um passo a passo de como instalar, como fazer, mas aqui também vocês conseguem enviar questões para o governo. Algumas das questões que eu estou respondendo aqui não tem relação com o nosso produto, não tem relação com a TOTS, tem relação com mudança de processo vindo para uma era de informatização de um processo digital que o governo está trazendo. Muitas coisas eu acho que é relevante vocês conversarem com o jurídico, como eu coloquei aqui algumas vezes, mas também é relevante vocês postularem as questões de vocês aqui. Né? Acho que foi a Aline que comentou algumas vezes sobre como que vai ficar, se eu não vou conseguir ver a CTPS, como é que eu vou ter que acreditar que ele tem experiência. Então, isso tudo é um processo que está sendo mudado. Né? Vale a pena vocês começarem a postular também para o governo. As questões que vocês têm dúvidas, demora bastante, mas eles respondem, costumam responder sim, tá? Como eu posso saber se os dados na CTPS digital do meu colaborador estão corretos? Por exemplo, entrei na minha CTPS e noto que está em aberto o último período de férias que já usufruiu. Como ter certeza se os dados estão corretos? Tem relatório? Sirlei, o E-Social não tem relatório para nada, tá? Nada que a gente tem do E-Social, o governo disponibiliza nenhum relatório. O que a gente fez foi implementar alguns relatórios de conferência que eles estão disponíveis no TAF, para conferência de INSS, Fundo de Garantia, IR, mas o E-Social não libera isso. Se você enviou um processo de férias, tá? Você mandou um afastamento,
Hoje está demorando 48 horas para atualizar a base do CNIS. Dentro de 48 horas não atualizou a base do CNIS, o que eu aconselharia? Entre no e-social, no portal. Vai via portal e olha se está lá. Estando lá, dá um print nisso e aí aciona o governo, né? Porque se está no portal do e-social, tem a data do início e fim, ou seja, da TOTUS, saiu o envio do afastamento com a data do seu início e fim. Se não refletiu ainda na CTPS digital, é porque tudo isso é um processo novo, né? O governo hoje está pedindo 48 horas para atualizar. Mas se começar a vir uma recorrência, você tem que começar a acionar o governo. Pega a print que comprova que está no e-social e pede para o colaborador dar um print também, tá? Como que a empresa vai consultar a CTPS digital? A empresa não consulta a CTPS digital, a empresa consulta e-social. E tudo que tiver no e-social tem que refletir na CTPS do teu colaborador. Então, se não está refletindo e daqui para frente o colaborador vai começar a acionar a área de RH da empresa. Agora vamos começar a novos processos no RH. O RH vai fazer o quê? Vai acessar um portal do e-social e vai mostrar para o funcionário na tela. Está aqui, está lá. Se não apareceu aqui ainda, é problema do governo. Então, vamos abrir chamado no governo. Meio-dia. Pessoal, cheguei nas respostas até as 11h50, né? Basicamente, tem muitas coisas aqui. A gente abriu o evento para falar da 6ª rodada do E-Social. Falamos das entregas da DataSul. A Gabi e o Vogel passaram um pouquinho de quais são as novidades. E aí, só para a gente retomar. Ambiente de produção do governo vai entrar E-Social nota técnica 15 apenas no dia 11/11. Tá? Então, o que a Gabi mostrou de melhorias do DataSul, de aplicações e tudo mais, vocês precisam ver essa agenda aqui do governo, tá bom? Implementação da nota técnica 15 a partir do dia 11/11. Então, a TOTUS já liberou para vocês o pacote de sistema, porém, o governo só vai aceitar no ambiente de produção a partir do dia 11/11. Atenção a isso, tá? Agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Teremos outras rodadas para falar de evolução do E-Social. Fiquem atentos através do Espaço Fiscal. Lá nós divulgamos as agendas dos eventos Responde, divulgamos notícias da legislação, quando vem alterando, quando tem pacote também a ser entregue. Agradecemos todos vocês pela presença. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom serviço a todos vocês. Obrigada, até mais.